Então, vamos falar sobre fundamentos químicos da vida. Quando nós falamos, então, dos organismos vivos, eles possuem, então, na sua composição, compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Os compostos inorgânicos, eles são moléculas pequenas, os compostos orgânicos, moléculas grandes, por consequência, são complexas. Quando eu falo dos compostos inorgânicos, eles não possuem na sua constituição cadeias carbônicas, certo? Enquanto os compostos orgânicos possuem, então, para a formação de moléculas complexas, a presença de cadeias carbônicas, certo? Dentre os compostos inorgânicos que compõem o corpo dos seres vivos estão a água e os sais minerais, enquanto os constituintes orgânicos são representados então pelos carboidratos, mais especificamente glicídios, pelos lipídios, pelas proteínas, pelas vitaminas e pelos ácidos nucleicos, ou seja, DNA e RNA. Então, quando nós falamos de compostos inorgânicos, eles são encontrados principalmente na crosta terrestre e na atmosfera. Por exemplo, a água e o ar são exemplos de compostos inorgânicos. Então, com relação ao gráfico, que representa a proporção aproximada dos componentes químicos que estão presentes no corpo dos seres vivos. Então, observe, 80% é formado de água, 10% formado de proteínas, 5% de lipídios, 2% de carboidratos, 2% de ácidos nucleicos, DNA e RNA, e 1% de outros. Então, quando nós falamos de seres humanos, a água ela faz parte da constituição de 70% das células, certo? Só que é lógico que acontece variação, porque as células elas possuem funções diferenciadas. Então, as células nervosas elas têm na sua constituição entre 80% e 85% sendo constituídas de água. As células do tecido adiposo, que são os adipócitos, possuem apenas 15%. E quando a gente fala de água viva, que é um queidário, ele possui na sua constituição 97% então de água. Então, a água, quando a gente fala do ser humano, ela corresponde a 70% da massa do corpo. Mas nós estamos nos referindo a uma perda que acontece no nosso cotidiano, ou de forma diária. Nós perdemos diariamente 2,5 litros de água. Isso corresponde a 1,5 litros pela urina, 200 ml pela expiração, 700 ml pela transpiração e 100 ml então que são eliminados juntamente com as nossas fezes. Aqui a representação então da molécula de água, conforme eu já falei, a água então ela está presente em todos os seres vivos, nas células, nos organismos como um todo. De que forma então que a água ela vai ser obtida pelos seres vivos? Pode acontecer por meio da ingestão direta, tomei um copo d'água, tomei um copo de suco. Também pode acontecer via alimentação, pensa em legumes, frutas, né? Verduras, etc. As plantas também fazem a utilização da água e elas fazem a absorção por meio de suas raízes. Pensem que tanto animais quanto plantas dependem então da água para que aconteçam reações no seu corpo. Essas reações são as reações metabólicas, ou seja, para que aconteçam reações químicas dentro da célula, é necessário que se tenha a quantidade de água correta. Porém, a quantidade de água em um organismo ou no corpo de um organismo, ela vai variar de acordo com a idade do organismo, de acordo com o metabolismo e de acordo com a espécie. Quando a gente fala então de seres humanos, a queda da quantidade de água no corpo pode provocar então desidratação, ok? Essa desidratação provoca deficiência na atividade dos rins, falência então das funções vitais por consequência disso, e além de tudo, a morte. Mas quando eu falo em desidratação, a gente também pode ter um processo de desidratação quando acontece a redução da quantidade de sais minerais
em um organismo. Um outro exemplo é quando acontece a redução de cerca de 20% então, da água em um organismo. Isso também ocasiona distúrbios, principalmente os de origem intestinal, que dependendo então das condições de cada indivíduo, pode levar ao óbito. Com relação às características de maneira geral da molécula de água, a água é considerada um solvente universal porque tem capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias, porque a água então ela é polar e a maioria das substâncias são polares, certo? Tem a capacidade de formar líquidos no corpo dos seres vivos, então conforme eu já falei, ela é polar porque ela possui polos. Ela tem uma elevada tensão superficial, só lembrando que a tensão superficial ela é gerada pelas ligações de hidrogênio que são muito fortes e que acontecem entre as moléculas de água, certo? Então pense que são ligações que estão acontecendo entre as moléculas de água que estão gerando uma força, e essa força é chamada de tensão superficial. Além disso, a água vai possibilitar a realização de reações químicas. As reações químicas que utilizam moléculas de água são chamadas de reações de hidrólise. Também é importante para que as substâncias consigam atravessar a membrana plasmática, ok? Então, o transporte de substâncias na membrana plasmática depende de água. Além disso, nós temos água no encéfalo, nos olhos e no medula espinhal, justamente porque a água ela tem como função amortecer os impactos. Além disso, a água ela vai permitir que a gente consiga controlar o aumento da nossa temperatura corpórea, vai estabilizar por consequência as reações químicas que vão garantir a nossa temperatura adequada. Por isso que a gente diz que ela tem função termorreguladora. Agora, com relação aos sais minerais, que também são substâncias ou compostos inorgânicos. Bom, os sais minerais, eles estão presentes em quantidades pequenas nos organismos, mas eles são importantes para as atividades que acontecem dentro das células. Por consequência, a gente diz que se não tiver mineral ou sais minerais eles estiverem em deficiência, muitas reações metabólicas elas não conseguem ser realizadas, tá? Além disso, elas atuam como reguladores de atividades celulares, justamente porque se não tivermos a quantidade correta de sais minerais, muitas atividades das células serão prejudicadas. Quando a gente fala dos minerais, a maioria dos minerais nós encontramos na forma de íon. O que é um íon? Ele está carregado com uma carga positiva ou com uma carga negativa, certo? E conforme eu já falei, então, a carência de sais minerais pode provocar, então, o mau funcionamento dos organismos, porque implica no mau funcionamento das células. Então, os minerais, eles podem se ligar a moléculas orgânicas. Exemplo, a hemoglobina possui na sua constituição ferro, por isso que é vermelho, e é o ferro que vai garantir carregar o gás oxigênio e o gás carbônico. A clorofila possui na sua constituição magnésio, é o magnésio que vai fornecer a clorofila, a coloração verde. E a vitamina B12 tem na sua constituição o cobalto. Outro exemplo, cálcio, é um mineral. Na forma de fosfato de cálcio, nós temos a rigidez do osso devido à presença, então, desses minerais, fósforo e cálcio. Na forma de carbonato de cálcio, eu tenho a formação, então, do esqueleto do coral e eu tenho a formação da casca de ovo, certo? Além disso, os minerais, eles são importantes, porque eles fazem parte da composição química de enzimas. Sem enzima não acontece nenhuma reação química no seu organismo, de nenhum organismo vivo, porque as enzimas elas vão promover as reações metabólicas, fazem parte da constituição de hormônios, fazem parte da constituição ou da estrutura de células. Por exemplo, fosfolipídio tem fósforo,
fazem parte, então, da constituição de fluidos que estão localizados dentro e fora das células. Mas a quantidade, então, de minerais exigida para cada organismo vai variar, desde microgramas até gramas. Isso a gente está falando de uma relação diária de quantidade. Então, nós temos a classificação dos minerais em 2 grupos. Nós temos os macronutrientes e nós temos os micronutrientes. Quando nós falamos de macronutrientes, macro, maior quantidade, micro, menor quantidade. Então, os macrominerais, nós precisamos entre 100 miligramas ou mais por dia. Exemplos de macrominerais: cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, magnésio, enxofre. Exemplos de microminerais: ferro, cobre, cobalto, zinco, manganês, iodo, molibdênio, selênio, flúor, cromo. Os microminerais nós precisamos miligramas ou microgramas. Essa é a diferença. Na maioria das vezes nós precisamos microgramas, certo? Mas existem ainda minerais, ou vamos pensar em elementos químicos, né? Que são considerados tóxicos, né, aos organismos de maneira geral, inclusive para o homem, que é o caso do chumbo, do cádmio, do mercúrio, do arsênio, do lítio, etc. Então aqui, esse quadro, ele traz então as principais funções, quando nós falamos então dos minerais, as consequências então da sua falta no organismo e também onde pode ser encontrado. Então, com relação ao cálcio, o cálcio é importante para a formação dos ossos e para a formação dos dentes. Além disso, ele vai atuar na coagulação sanguínea e na contração muscular. Onde que a gente consegue encontrar? Vou falar somente alguns. A gente encontra no leite, a gente encontra no queijo, nos cereais integrais, couve, feijão, lentilha, tá? Casca do ovo. Quando acontece, então, falta, deformação dos ossos, deformação, então, dos dentes, os dentes fracos, né? Problema na coagulação sanguínea, né? Câimbras e ainda espasmo muscular. Com relação ao fósforo, o fósforo, então, ele vai se combinar com o cálcio, assim vai permitir a formação de osso, formação de dente. É importante porque faz parte da constituição dos ácidos nucleicos, ou seja, DNA e RNA. Também é importante para que seja formado o ATP, que é a molécula energética utilizada pela célula, certo? E também o fósforo faz parte lá da constituição do fosfolipídio, que constitui a membrana celular. Quando falta fósforo, acontecem fraturas, então, no osso, e a musculatura ela pode ficar atrofiada. Onde eu tenho fósforo? Em carnes, tá? De maneira geral, de gado, de ave, de peixe, no ovo, no feijão, no queijo e em cereais integrais. Ferro, ele é importante porque ele faz parte da constituição da hemoglobina. A hemoglobina está lá no glóbulo vermelho e vai fazer parte, então, da constituição, né, da hemácia, e vai ser responsável pelo transporte de gás oxigênio e gás carbônico. A sua falta causa fraqueza e palidez, anemia, ok? Quais são as fontes de ferro? Fígado, feijão, beterraba, gema de ovo, soja, amendoim. Com relação ao iodo, o iodo é importante porque faz parte da formação da glândula, dos hormônios da glândula tireoide. Quando não tem iodo, hipotireoidismo, seguido do bócio, que é o inchaço da glândula, ok? Também as pessoas ficam cansadas e normalmente acontece a obesidade. Onde eu tenho iodo? Ostra, crustáceo, peixe, cebola, alho, agrião. Magnésio é importante para que aconteça um relaxamento da musculatura e também é importante para a formação dos ossos e formação dos dentes. Quando a gente tem deficiência de magnésio, a gente tem muita sensibilidade tanto ao frio quanto ao calor. Onde eu encontro magnésio?
espinafre, frutos cítricos, gema do ovo. Potássio e sódio são importantes para que aconteça impulso nervoso, bomba de sódio e potássio, lembram? Contração, então, dos músculos, equilíbrio, então, hídrico da célula, equilíbrio da água dentro da célula. Consequência, então, da sua falta: distúrbio do sistema nervoso, diminuição da atividade, então, do músculo. Onde eu encontro potássio e onde eu encontro sódio? Na banana, no tomate, no arroz integral, nos frutos cítricos, na carne, no espinafre, no sódio cozido. Cloro. É importante para que aconteça equilíbrio hídrico da célula. Consequência da sua carência: desregulação do balanceamento da água dentro da célula. Quais são as fontes, então, de cloro? Sal de cozinha, peixe, fruto do mar. Flúor. Formação, então, dos ossos, formação dos dentes. Consequência da sua falta: cárie, né? Onde eu encontro flúor? Na água fluoretada, no agrião, na aveia, no brócolis, no alho, na cebola, no couve e no trigo integral. Então agora a gente vai falar com relação à composição orgânica, ou seja, nós vamos falar dos compostos que são formados por átomos de carbono. Ok, então quando nós falamos de compostos orgânicos, a gente está falando de moléculas que são maiores, que são complexas, que são formadas por átomos de carbono que formam cadeia. Exemplos, então, de compostos orgânicos que fazem parte da constituição dos organismos: carboidrato, que a gente conhece vulgarmente como açúcar, lipídio, proteína, vitamina e ácidos nucleicos, ou seja, estou falando de DNA e RNA. Com relação aos carboidratos, os carboidratos são conhecidos como açúcares, como glicídios, como hidratos de carbono. Qual que é a função, então, de um carboidrato? O carboidrato ele é quebrado para que seja produzida energia. Então, ele é um combustível para a célula conseguir funcionar. Então, ele tem função energética porque ele é utilizado como um combustível pelas células. Quando eu tenho um carboidrato na presença de oxigênio, acontece respiração na célula, respiração celular que utiliza oxigênio, ou seja, respiração celular aeróbica. Além disso, o carboidrato ele pode atuar na constituição estrutural e genética. Quando ele atua na constituição estrutural, por exemplo, eu tenho celulose, que é um carboidrato, fazendo parte da constituição da célula de vegetais. Quitina, que é um carboidrato, fazendo parte da constituição, então, da parede celular de fungos, tá? Quando que ele pode atuar como função genética? Eu preciso ter carboidrato para a formação de RNA e de DNA, fazem parte da estrutura química de DNA e RNA. Além disso, também existem alguns carboidratos que nós não temos a capacidade de quebrar. Exemplos: quitina, que faz parte, então, da formação do esqueleto externo de alguns artrópodes, que são animais, ok? Também faz parte da parede celular dos fungos. Celulose, então, que faz parte da parede celular de vegetais. Os carboidratos, eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso que eles são conhecidos como hidratos de carbono. Então, observe, eu tenho carbono com X, H2O e Y. Então, H2Y, OY, é só multiplicar o que está fora por tudo que está dentro do parêntese. Exemplos, então, aqui de carboidratos. Observe, eu tenho C6H2O6. Multiplicando, eu tenho C6, H 2 vezes 6, 12, e O vezes 6, O6. E aqui é de sacarose, né? Então, eu tenho 12, ok? Eu tenho aqui 11, então eu tenho H22 e O11, que é a molécula de sacarose. Sacarose é o que nós encontramos aí cotidianamente para a gente adoçar o café quando a gente acorda de manhã. Então, os carboidratos, eles são classificados de acordo com a sua complexidade.
Eles são classificados em monossacarídeos, em oligosacarídeos e em polissacarídeos. Então, nós vamos começar falando dos menos complexos, depois nós vamos avançar. Com relação, então, aos monossacarídeos. Os monossacarídeos são as moléculas menores que existem, que representam os carboidratos. São uma unidade, são uma estrutura, mas é um carboidrato. Não podem ser quebrados para a formação de carboidrato. Então, quando eles são quebrados, eles formam outros constituintes, mas não mais um carboidrato. Então, eles não sofrem hidrólise. A água vai quebrar, mas não vai acontecer a formação de um outro carboidrato. A fórmula geral está aqui, mas não se preocupe em decorar a fórmula geral. Então, observe, eu tenho CN, onde N é o número de carbonos. Então, se eu tiver C6H2ON, então 2 vezes NON, C6H12O6, exatamente a fórmula que nós vimos anteriormente. Quando nós falamos dos monossacarídeos, eles são classificados como sendo triose, tetrose, pentose, hexose. Tri, 3. Tetri, 4. Pente, 5. Hex, 6. Ose, terminação de carboidrato. Triose tem quantos carbonos? 3. Tetrose tem quantos carbonos? 4. Pentose tem quantos carbonos? 5. Hexose tem quantos carbonos? 6. Então, aqui só a representação de monossacarídeos. Aqui eu tenho a ribose. A ribose é um carboidrato que está presente para a formação do RNA. Então, observem aqui, eu tenho um carbono aqui, 1, 2, 3, 4, e aqui em cima outro, 5, certo? Então, a ribose é uma pentose. Agora, observem aqui, eu tenho a desoxirribose. Esse aqui é o açúcar que faz parte da constituição do DNA. Vamos contar o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, certo? A diferença entre a ribose e a desoxirribose, observe, eu tenho o carbono 1 e o carbono 2. Aqui na posição 2, no RNA eu tenho OH. No DNA, esse oxigênio ele foi perdido. Então, eu tenho H e H, por isso que é desoxirribose. Desoxi, saiu o oxigênio da ribose, certo? Então, esse faz parte da constituição do DNA e esse faz parte da constituição do RNA. Agora, com relação às hexoses, pentose, 5 carbonos, 5, 5. Agora, a gente vai falar de hexoses. Quando nós falamos de hexose, pense que aqui nós temos a glicose. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glicose. Observem, aqui eu tenho galactose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galactose, certo? Agora observem, frutose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Para vocês entenderem a representação, então, das hexoses. E galactose, onde eu tenho galactose? Galactose eu tenho no leite. Eu tenho galactose combinando com glicose, eu tenho a formação de lactose, açúcar do leite. Eu tenho glicose mais frutose formando a sacarose, que é o açúcar de cozinha. Certo? Então, agora a gente vai falar de oligosacarídeos. Os oligosacarídeos, eles são formados por até 10 monossacarídeos. E eu acabei de mostrar para vocês os monossacarídeos, quais eram. Eu dei o exemplo para vocês. Ribose, desoxirribose, frutose, glicose, galactose, certo? Então, os oligosacarídeos, eles são formados pela união daquelas estruturas, ok? Então, quando eu falo de oligosacarídeos, eu tenho a união de 2 ou mais monossacarídeos. Isso vai acontecer com uma reação de desidratação. Significa que se eu tiver glicose unindo com glicose, vai sair uma molécula de água.
por isso que é uma reação de desidratação. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma molécula de maltose, entrou uma molécula de água, separou, quebrou maltose. Eu vou ter a formação de 2 monossacarídeos. Eu vou ter glicose de um lado, glicose do outro, ok? Então, para serem quebrados, eu preciso, novamente, a utilização de uma molécula de água. Os oligosacarídeos mais conhecidos são os que são formados pela união de 2 monossacarídeos. Então, são os disacarídeos, que são um tipo de oligosacarídeos. Eles são os mais conhecidos e são os mais abundantes. Então, exemplos de disacarídeos. Aqui, ó, tem um monossacarídeo, ó, glicose, e tem uma frutose. Eu tenho a formação de quem? Açúcar de cozinha, sacarose. Falei pra vocês, eu tenho uma glicose e tenho uma galactose. Eu vou ter a formação de quem? Lactose. Quem é a lactose? Açúcar do leite. Eu tenho glicose e tenho glicose, certo? Quando eu tenho glicose mais glicose, eu tenho a formação de maltose. Onde tem maltose? Na cerveja. Malte, ok? Ou da quebra da molécula de amido, nós também temos maltose. Com relação, então, aos polissacarídeos, vimos monossacarídeos, vimos oligosacarídeos. Dentro dos oligosacarídeos, nós falamos dos disacarídeos. Agora, com relação aos polissacarídeos. Só lembrando, óligos, poucos, poli, muitos, mono, um. Monossacarídeos, uma unidade. Oligosacarídeos, óligos, poucas unidades. Polissacarídeos, poli, muitas unidades. Então, quando nós falamos de polissacarídeos, eles são formados por 10 ou mais, né? Por mais, na verdade, de 10 monossacarídeos. Ou a gente pode falar que são diversos, muitos. Exemplos, então, de polissacarídeos: amido, glicogênio, quitina, celulose. Esses são os mais comuns. Quando nós falamos, então, de celulose e de quitina, eu já dei esse exemplo para vocês, os dois, eles são considerados polissacarídeos estruturais. Por que eles são estruturais? Porque a celulose é encontrada nas plantas e faz parte da constituição da parede celular de célula vegetal. Quitina, certo? Quitina faz parte da constituição da parede celular de fungos e também do esqueleto externo de artrópodes. Exemplo, insetos, aranha e crustáceos. Ok? Na formação, então, da sua estrutura tem a presença de grupo amino, que tem a representação aqui, ó, tem nitrogênio na sua constituição. Quando eu falo de amido, de glicogênio, estou falando de polissacarídeos energéticos, ou eu posso chamar de açúcares de reserva, ok? Quando eu falo de amido, o amido ele é encontrado nas plantas, ele tem função de reserva na planta, tá? O glicogênio ele é encontrado no fungo e é encontrado nos animais. Por que ele é encontrado nesses dois organismos? Porque a forma de reserva, então, de carboidrato, forma de reserva do açúcar é na forma de glicogênio, tanto nos fungos quanto nos animais. Então, com relação às funções dos carboidratos. Então, vamos lá. Função energética, porque carboidrato é utilizado como combustível para a produção de energia, que é ATP, adenosina trifosfato. Quando eu falo, então, de carboidrato, o carboidrato que vai ser utilizado é glicose. A glicose ela vai ser quebrada na presença de oxigênio. Assim, quando acontece a quebra de 1 grama, vai acontecer o fornecimento de 4 quilocalorias, o que corresponde a 4.000 calorias. Nos vegetais, o carboidrato que é armazenado é na forma de amido. Nos animais, os carboidratos são armazenados na forma de glicogênio. Quando a gente fala dos animais, nós armazenamos o glicogênio onde? No músculo, tudo bem? E no fígado. Os carboidratos também possuem função estrutural. Por quê? Conforme já falei, faz parte da constituição de parede celular de plantas, celulose, parede celular de fungo, quitina. Quitina também é importante para a formação de esqueletos externos artrópodes, certo? Além disso, faz parte da constituição do quê?
quando a gente fala de estrutura de célula, glicocálix das células, que vão proporcionar reconhecimento e sinalização celular. Além disso, função genética. Por quê? Porque já falei para vocês que no DNA e no RNA tem a presença de carboidratos. Já inclusive mostrei quais são os monossacarídeos. Se for no RNA, tem a presença da ribose. Se for no DNA, tem a desoxirribose. Então, assim nós concluímos a parte inicial do conteúdo de fundamentos químicos da vida.